Então, estamos aqui iniciando nossas atividades, né, e dando continuidade ao que começamos presencialmente, agora de maneira remota. O que está ocorrendo desde o surgimento da pandemia é algo novo para todos nós e não sabemos lidar com todas as situações que nos surgiram. As aulas remotas é um dos desafios para nós e tentaremos lhes ajudar da forma que pudermos e conseguimos alcançar. Então, para tentar superar essa etapa, minimizando os efeitos danosos que podem nos vir, vamos agora olhar para frente, né, e seguir nosso caminho nessas nossas atividades. E para isso, aqui na turma de informática, no segundo ano, integrado de informática, nós iniciaremos com uma pequena revisão de geometria plana na parte de ângulos, que foi aquilo que a gente viu no último momento presencialmente. Tá? Começando pela definição de ângulos, né? Nós temos que a definição diz que ângulo é uma abertura delimitada por duas semirretas não colineares e de mesma origem. Então, note que nós temos aqui a semirreta OA e a semirreta OB. Então, são duas semirretas com origem no ponto O, então tem a mesma origem, não são colineares, porque não estão em uma mesma reta, determinam uma abertura no plano. Essa abertura chama-se de ângulo, indicada por uma letra grega, no caso aqui o alfa, ou indicada pelos pontos por onde passam suas semirretas, no caso aqui A ou B. Significa dizer que O é o vértice do ângulo. Nós temos do vértice O uma semirreta que passa em A e do vértice O uma semirreta que passa em B. Não esqueçam do chapéuzinho no O, para indicar que é um ângulo. OA e OB são as duas semirretas e são chamadas de lados do ângulo, né? E o O é o vértice do ângulo. As semirretas são os lados do ângulo, lembrando. Algumas classificações e algumas denominações de ângulos, né? Começando aqui com relação ao ângulo reto. Nós temos duas denominações, né? Primeiro, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Olhando aqui para a imagem, o que seria o nosso ângulo reto? O nosso ângulo reto é um ângulo formado por essa reta aqui, que é pontilhada, com essa outra reta. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo reto, um ângulo cuja medida dele é 90 graus. Observe que o alfa é menor que ele. Então, quando o ângulo for menor do que um ângulo reto, ou menor do que 90 graus, a gente diz que ele é um ângulo agudo. Tá? Vou apagar aqui. E caso ele seja um ângulo maior do que 90 graus, está observando aqui, note que nós temos aqui um ângulo maior que 90 graus, o ângulo alfa, né? Então ele é um ângulo obtuso, ok? Né? Ângulos complementares. Dizemos que dois ângulos são complementares quando a soma dele for 90 graus. Então, se você verificar aqui, o ângulo alfa mais o ângulo beta, né? O ângulo alfa, que é essa abertura aqui, com o ângulo beta, que é essa outra abertura, quando somados, eles vão formar um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, a gente diz que eles são ângulos complementares. E se eles são ângulos complementares, a soma deles vai dar 90 graus. Da mesma forma, nós temos os ângulos suplementares. A gente diz que dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas for 180, ou seja, quando juntarmos esses dois ângulos, ele formar um ângulo raso. Então, observe que o alfa mais o beta é um ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo cuja medida vale 180 graus, meia volta. Os opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice eles surgem quando você tem duas semirretas concorrentes. Ou melhor, duas retas concorrentes. Então, note que eu tenho uma reta, aqui eu tenho uma outra reta, e elas concorrem num ponto, ou seja, elas se tocam em um ponto. Tá? Quando isso acontece, nós temos aqui a formação de quatro ângulos, e nós temos dois pares de ângulos opostos pelo vértice. O ângulo alfa é oposto pelo vértice com o ângulo gama,
E o ângulo beta é oposto pelo vértice com o ângulo θ. Né? O detalhe a propriedade é que esses ângulos, você pode notar que eles têm a mesma abertura angular. Então, eu posso, né, dizer que alfa e gama são concorrentes, né, ou melhor, são congruentes. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. O valor desse ângulo é igual ao mesmo valor desse ângulo. Assim como a medida do ângulo θ é a mesma medida do ângulo beta. Eles também são congruentes. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. E bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta que divide um ângulo ao meio, ou seja, divide ele em dois ângulos congruentes. Então, note que eu tenho um ângulo maior, que é esse ângulo aqui, né? E esse ângulo, nós temos uma semirreta, né? Nós temos esse ângulo aqui, e nós temos uma semirreta que o dividiu em duas partes, o ângulo alfa e o ângulo beta. Se o alfa for igual ao ângulo beta, ou seja, se eles forem congruentes, tiverem a mesma medida, a gente diz que essa semirreta aqui que dividiu, ela é uma bissetriz. Então, a bissetriz é uma semirreta que tem uma origem na mesma origem do ângulo e que divide o ângulo em duas partes congruentes, né? Ou seja, duas partes que têm a mesma medida. Com essas definições aí, vamos ver aqui algumas atividades. A primeira atividade fala de ângulos opostos pelo vértice. Diz que dois ângulos opostos pelo vértice medem, respectivamente, 3x mais 10 e x mais 50. Então, eu tenho dois ângulos que eu não sei o valor, 3x mais 10 e x mais 50. Mas ele me disse que eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eu posso afirmar que eles são iguais, eles têm a mesma medida, são ângulos congruentes. Então, basta montar minha equaçãozinha aqui para encontrar o valor de x. 3x mais 10 igual a x mais 50. Resolvendo isso aí, vou passar esse x subtraindo para o primeiro membro e esse 10 vem subtraindo para o segundo membro. Então, 3x menos x igual a 50 menos 10. Quer dizer que 2x igual a 40, logo o x vai ser igual a 20. Mas nós não queremos o valor de x, nós queremos calcular o valor de cada um deles. Então, mas o valor dele depende do valor de x. Se nós encontramos o valor de x aqui, que é 20, substituindo aqui no lugar do x, nós teríamos 3x mais 10 igual a 3 vezes 20 mais 10. Ora, 3 vezes 20, 60, somado com 10 dá 70. Isso quer dizer que o ângulo vale 70 graus. Né? Poderíamos substituir aqui? Sim, poderíamos. O resultado seria o mesmo, porque nós estamos partindo do princípio que eles são opostos pelo vértice. E se são opostos pelo vértice, consequentemente tem que ser congruente. Eles têm que ter a mesma medida. Então, se eu substituir isso aqui, ficaria 20 mais 50, que dá 70 graus. Seria o valor dos nossos ângulos aí. Atividade 2, ele diz que a medida de um ângulo é igual a 2/3 da medida do seu complemento. Calcule a sua medida. Então, qual é a medida desse ângulo? É um ângulo que ele é igual a 2/3 da medida do complemento dele. Então, se nós não sabemos quem é esse ângulo, eu vou denominar ele de x. Vai ser a nossa variável, a nossa incógnita. Tá? O complemento dele. Ora, o que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma dá 90 graus. Então, se um vale x, para mim saber o valor do outro, eu vou pegar 90 e subtrair do x. Então, o valor do complemento dele vai ser 90 menos x. Tá? Então, montando aqui a nossa equação com base no que foi dito no enunciado, nós teríamos que a medida do ângulo, o ângulo é x, está aqui, é igual a 2/3, 2/3 é a razão aqui, 2/3, 2 dividido por 3, da medida do complemento. Então, 2/3 multiplicado por 90 menos x, que é o complemento do ângulo x. Então, agora, aqui é como se tivesse 1 no denominador, né? Multiplicando o meio pelos extremos, para poder linearizar essa equação, ficaria 3 vezes x
3x, e 1 multiplicado pelo que está aqui em cima vai dar ele mesmo. E o que está aqui em cima? Dá 2 vezes 90, tá? 2 vezes 90 é 180, e 2 multiplicado por x negativo, que daria menos 2x. Aqui. Ou seja, né, se eu pegar esse 2x negativo, ele vem para cá somando. Como eu já tenho 3x com 2x, vai dar 5x. Se 5x é igual a 180, isso quer dizer que o x vai ser 180 dividido por 5, que dá igual a 36 graus. Então, 36 graus será a medida do nosso ângulo, tá? Que é exatamente o ângulo que nós denominamos de x lá no início da solução do nosso problema. Tá? Vamos apagar aqui. Opa! Muito bem. Nós temos que na figura AOB vale 80 graus e BOC vale 50 graus. Calcular a medida do ângulo alfa, sabendo que OX é a bissetriz de AOB. Vamos para a figura. Então, o que ele está dizendo é que, vamos observar, aqui a canetinha, opa, então nós temos que AOB, que é esse ângulo maior, esse ângulo todinho aqui, vale 80 graus. E que BOC vale 50. Então, esse aqui, daqui para cá, vale 50 graus. Né? Como aqui vale 50, ele nos deu uma outra informação importante. Ele disse que OX, que é essa semirreta aqui, ela é a bissetriz do ângulo AOB. Né? AOB, A, OB. Então, se isso aqui é bissetriz, divide o ângulo no meio. Então, essa partezinha aqui é metade e a outra parte é a outra metade. Então, aqui vale 40 graus. Tá? 40 graus. Se aqui vale 40, tá? Vendo aqui a nossa solução, como é que ficaria? BOC é 50, dito no enunciado. BOX vale 40, porque OX é a bissetriz de AOB. E o que seria o nosso alfa? O nosso alfa seria o BOC menos o BOX. Logo, 50 menos 40, nós teríamos que o x vale 10 graus. Ok? Então, nós encerramos a nossa primeira atividade aqui. Né? Espero que vocês tenham compreendido aí. É uma revisão, nós já vimos esse conteúdo. E nós continuaremos aí no próximo momento. Né? Lembrem de ver as atividades que estão sendo postadas e o momento para fazer a entrega dessas atividades. Até mais.